Gente, olha a hipocrisia escancarada do Lula. O Trump foi lá na ONU, falou ao vivo para o mundo inteiro que está pronto para conversar e resolver essa questão das tarifas com o Brasil. E o que o Lula fez? Fugiu. A desculpa da vez é que a agenda dele está muito cheia. Só que, curiosamente, ele levou mais de 100 pessoas para Nova York nessa viagem, gastando milhões do nosso bolso em hotéis e carros de luxo. Essa é a tal prioridade do governo. Quando é para resolver um problema sério que afeta diretamente a economia, ele se esconde. Agora, quando é para torrar dinheiro com mordomia, sempre arruma tempo. Fica cada vez mais claro que Lula não quer resolver nada. Ele só quer manter a narrativa de que os Estados Unidos são os vilões, porque isso favorece a campanha de reeleição dele. E se você também acha um absurdo ver o Brasil sendo usado como palco de jogada política, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal para a gente continuar juntos nessa ruta. Se os discursos do presidente do Brasil e do presidente dos Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU foram catastróficos para o governo Lula, como eu mostrei no vídeo de ontem, a sequência de acontecimentos após as duas falas tornou toda a situação ainda pior. Como se isso não fosse o suficiente, o número de pessoas que foram levadas pelo governo brasileiro a Nova York ainda decretou de vez o fim da narrativa petista de que Lula está tentando resolver a questão das tarifas e que Trump é quem não quer conversar. No vídeo de ontem eu já mostrei alguns trechos do discurso de Lula e também mostrei a parte do discurso de Trump em que ele descreveu o rápido encontro que teve com o brasileiro nos bastidores. Segundo Trump, os dois combinaram de se encontrar para conversar na próxima semana e o presidente norte-americano deixou muito claro que ele está disposto a conversar e negociar, desmentindo assim ao vivo e na frente do mundo todo a narrativa que Lula vinha disseminando ao longo dos últimos meses. Como você deve se lembrar, nas ocasiões em que Lula foi confrontado por jornalistas sobre ter tentado ligar ou não diretamente para Trump, ele sempre fugiu da resposta dizendo que Trump não queria conversar. Pois bem, eu finalizei o assunto no vídeo de ontem com a seguinte pergunta. Depois dessa fatídica terça-feira, qual será a desculpa inventada por Lula para fugir de uma conversa cara a cara com o presidente dos Estados Unidos? Pois é, eu havia acabado de gravar esse vídeo quando Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores do governo Lula, apareceu na CNN já apresentando a nova desculpa inventada, a de que a agenda do presidente está muito cheia. O presidente Lula está sempre pronto para conversar e ele está sempre pronto para conversar com qualquer chefe de Estado que esteja no interesse do Brasil. E isso pode acontecer também por um telefonema ou videoconferência, porque, infelizmente, o presidente ele está muito ocupado, ele tem uma agenda muito cheia, então talvez não seja possível se encontrar pessoalmente, mas eles se encontrarão uma forma. A desculpa já é esfarrapada por si só, mas quando comparada ao elevado número de integrantes da comitiva brasileira que foi a Nova York para essa assembleia, assim como acontece em todas as viagens de Lula, e também as desculpas inventadas pelo presidente sempre que confrontado sobre os altos custos desses passeios, ela decreta de vez o fim da narrativa de Lula sobre sua suposta intenção de resolver a questão das tarifas com os Estados Unidos. Nessa quarta-feira, já se tornou público o fato de que Lula levou consigo pelo menos 100 pessoas nessa viagem aos Estados Unidos. Segundo o Metrópolis, essa comitiva já gastou mais de 3,3 milhões de reais dos cofres públicos apenas com reserva de hotéis e aluguel de carros. E isso não é novidade. Este patamar é o padrão adotado pelo governo Lula desde o seu início. Naquela primeira viagem à China, por exemplo, que ocorreu ainda em 2023, até lideranças sindicais e um dos líderes do MST estiveram no comboio bancado com o nosso dinheiro. Em outra viagem ao continente asiático, que ocorreu já em 2025, a comitiva brasileira era de mais de 220 pessoas e, segundo a Gazeta do Povo, custou pelo menos 4,5 milhões de reais. Até mesmo o funeral do Papa Francisco foi usado pelo governo brasileiro como desculpa para mais um passeio no exterior bancado com os cofres públicos. Nesse caso, além de mais de 2 dezenas de autoridades, a viagem ainda mobilizou mais de 90 pessoas ao todo, considerando seguranças e outros cargos funcionais. Também, segundo a Gazeta do Povo, a simples presença desse grupo de brasileiros nas imagens do funeral que rodaram o mundo teve um custo de 2,7 milhões de reais aos cofres públicos. Agora,
O mais curioso é aquilo que Lula responde sempre que confrontado sobre esses elevados custos. O importante é o resultado que nós trazemos para o Brasil. A quantidade sempre absurda de pessoas e o custo colossal é sempre justificado por uma suposta necessidade de se realizar reuniões presenciais para conquistar investimentos para o Brasil. Um exemplo desse tipo de resposta ocorreu em sua viagem mais recente à França, que ocorreu em junho deste ano. Diante disso, o recado é muito claro. Reuniões presenciais são indispensáveis para que bons resultados sejam atingidos. Só que, misteriosamente, isso não se aplica para a negociação com os Estados Unidos em relação às tarifas comerciais. A pauta que Lula mais tem abordado em seus discursos desde que as novas tarifas foram aplicadas, agora parece não ter mais tanta importância, ao ponto do presidente priorizar qualquer outra coisa na sua agenda para não se encontrar pessoalmente com Donald Trump. O recado dado pelo presidente norte-americano na Assembleia Geral da ONU, de que ele está à disposição para negociar pessoalmente, foi muito claro, e o mundo todo foi testemunha disso. Só que o problema que, na visão de Lula, foi o mais sério a atingir a economia brasileira nos últimos tempos, aquele que, na visão de Lula, representa uma violação à soberania nacional, aquele que, na visão de Lula, representa uma afronta aos princípios do multilateralismo, simplesmente é tratado agora como algo secundário, tanto que Lula sequer pode readequar sua ocupadíssima agenda da próxima semana. Uma simples conversa cara a cara seria suficiente para que todo esse problema das tarifas comerciais fosse resolvido. Mas a persistência desse problema é muito mais vantajosa politicamente para Lula do que a resolução dele. Já mirando a sua reeleição, o petista tem em mãos o argumento de que o governo dos Estados Unidos é o maior causador da crise econômica existente na sua gestão, mesmo que essa seja uma crise iniciada em 2023. Não importa a realidade, o que importa é aquilo em que os eleitores acreditam. Lula tem em mãos uma estratégia que os próprios americanos conhecem muito bem, a do inimigo em comum. No caso deles, as divergências entre democratas e republicanos são superadas pelo sentimento comum quanto à necessidade de se combater organizações terroristas, como ocorreu desde 2001, ou a União Soviética durante a Guerra Fria, ou os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Lula tenta agora unir o Brasil contra o imperialismo norte-americano, contra um governo de extrema-direita que não respeita as instituições de outros países e blá blá blá. O problema dessa estratégia, no caso de Lula, é que este inimigo tem mostrado publicamente que não quer ser inimigo. Tem mostrado que quer sentar-se ao redor de uma mesa e conversar. Justamente aquilo que Lula sempre diz que é o cenário ideal. É como se, pouco tempo após o atentado às Torres Gêmeas, Osama Bin Laden se colocasse na frente do presidente dos Estados Unidos e estendesse as suas mãos para ser preso. E o presidente dos Estados Unidos se recusasse a fazê-lo, pedindo para que Osama continuasse se escondendo e fugindo para que a caça não fosse interrompida. É isso que Lula está fazendo agora. O malvado inimigo está se colocando na sua frente para negociar e resolver o conflito, mas Lula não quer que o conflito seja resolvido para não perder a narrativa que seria a base da sua campanha à reeleição. Bom, no vídeo de ontem eu perguntei qual seria a desculpa inventada por Lula para não conversar cara a cara com Donald Trump. Antes mesmo do vídeo ter ido ao ar, a resposta já havia saído. Dessa vez eu vou finalizar questionando o seguinte: qual será a desculpa inventada agora por Lula para não conversar nem por telefone com Donald Trump?